do ano tá chegando aquele momento de Natal, confraternização em família, aquele momento daquela sua tia querida te perguntar como é que vai os namoradinhos, e você olhar pra ela e dizer, eu não tô namorando, tia. E você ouvir aquela resposta, mas minha filha já tá com tantos anos, ainda não tá namorando, assim vai demorar pra casar, como é que vai ter filho com essa idade? Essas coisas são muito chatas. Eu me casei com 27 anos, comecei a namorar o Felipe com 24 para 25 anos, e houve muito isso, mas muito mesmo. Na minha igreja, a maior parte das moças da minha idade já estavam casadas, algumas delas inclusive com filhos, e eu tava ali, sozinha, solteira, mas hoje eu vim abrir um pouco do meu coração para vocês para falar sobre carência. Eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de carinho, eu sou muito amorosa e eu sempre sonhei em casar. Mas eu sempre tive muito medo de ser carente, porque eu via muitas pessoas que se relacionavam por carência ou porque achavam que a casa dos pais estava chata, então tinha que casar para sair de casa, e eu não queria viver isso. Então eu sempre tive muita preocupação com relação a isso, sabe? Eu não queria entregar o meu coração para alguém por conta de uma carência. Eu vou tentar ser breve para não expandir muito, mas eu quero compartilhar com vocês algo a respeito disso. Quero compartilhar com vocês algo sobre aquilo que as pessoas falam e que você não precisa absorver. Algo sobre o que a nossa mãe sempre diz pra gente, né? Que a gente não é todo mundo, quando a gente é pequena a gente quer ir num passeio. Esse é o tipo de coisa que a gente deve guardar pro resto da vida, sabe por quê? Porque enquanto você não estiver namorando, as pessoas vão te pressionar pra namorar. Quando você namorar, vão te pressionar pra você noivar. Quando você noivar, vão te pressionar pra você casar. Quando você casar, vão te pressionar pra você ter filhos. Quando você tiver um filho, vão te pressionar pra ter outro e assim por diante. Porque isso é natural das pessoas, entende? Às vezes é num tom de brincadeira, mas as pessoas não sabem aquilo que você tá sentindo. Às vezes as pessoas não sabem que você também teria vontade de estar vivendo essas coisas, mas infelizmente não dá. E não é porque você tá com tal idade e porque as pessoas estão dizendo pra você que já tá no momento de você viver alguma coisa que você vai sair se desesperando e entregando seu coração pra qualquer pessoa. Entenda que você precisa ser muito feliz com você mesmo. Que você precisa aprender a sair sozinho, a ir no cinema sozinho, a ir num restaurante sozinho, a curtir com seus amigos, sabe? A viajar, a sair por aí, vai aproveitar que você tá solteiro, vai fazer a obra de Deus. A palavra de Deus fala muito sobre isso, que o solteiro deve cuidar do reino de Deus, da obra de Deus, deve fazer a obra de Deus. E às vezes a gente vê, né, alguns solteiros orando e dizendo, Senhor, me dá uma esposa, me dá um esposo, daí eu vou fazer a tua obra junto com meu esposo, com a minha esposa. Querido, querida, se você não faz enquanto você tá solteiro, você não vai fazer quando você casar. Porque quando você casar, principalmente você, mulher, você vai ter um monte de coisas pra fazer na sua casa. Se você trabalha fora, você vai trabalhar fora. E você vai chegar em casa e você vai continuar trabalhando. E assim por diante, você não vai ter tempo pro reino de Deus. Então você precisa entender que existem alguns princípios. E que Deus não dá um esposo ou uma esposa pra alguém simplesmente pra acalmar a carência das pessoas. Não é assim que funciona. O diabo pode fazer isso, pode apresentar alguém pra você pra dar uma acalmada na sua carência e depois destruir com a sua vida e inclusive com o seu chamado. Mas Deus não faz assim. Algumas pessoas falam, né? Deus une propósitos e tal. E é verdade. A verdade é que Deus não vai dar uma pessoa especial pra ele, alguém que tem um chamado, alguém que vive intensamente seu chamado. Deus não vai dar uma pessoa assim pra uma pessoa que não tá nem aí pro reino de Deus, né? Às vezes a gente precisa colocar a mão na nossa consciência e pensar em que tipo de pessoa a gente tá atraindo, né? Porque a gente atrai exatamente aquilo que a gente verdadeiramente é. Não aquilo que as pessoas veem da gente, mas aquilo que a gente é, né? Se, por exemplo, tu tá atraindo, irmã, aí muito homem safado aí, sem noção, tem que dar uma pesada na consciência, uma cuidada nas roupinhas, na maneira como tu te comporta, porque a maneira como a gente se comporta diz muito sobre nós, né? Às vezes a gente luta ali contra algumas coisas que na maneira de vestir, na maneira de se comportar, na maneira de falar, a gente não consegue esconder. Então não adianta tentar tapar com a roupa ou tapar com uma coisa ou outra. De algum jeito a pessoa que é como você é, ela vai te perceber, ela vai se identificar contigo, entende? Uma das coisas que a gente tem que ter bastante em mente é isso, em que a gente tem que ser uma bênção, né? Pra que Deus também dê uma bênção pra gente. Não adianta a gente ser um entulho e querer que Deus, meu Deus, me abençoa, Senhor, me dê o melhor esposo do mundo, sendo que tu não é a melhor pessoa do mundo.
Hoje eu sou casada há pouquinho tempo, mas eu vejo muito disso, sabe? Eu vejo o Felipe com um coração muito parecido com o meu, principalmente com relação às coisas de Deus. Eu sempre fiz a obra de Deus desde bem novinha, desde os 12, 13 anos eu canto. Sempre viajei, passei muito trabalho viajando, sabe? Mas com muita alegria, amava, amo fazer isso, né? Quando eu comecei a namorar com o Felipe, eu me lembro que a gente fazia cada coisa assim pra poder estar nas nossas agendas no final de semana. O nosso namoro era dentro da igreja, era se olhar para o Senhor, vamos cantar, vamos pregar. E sempre foi assim. E hoje, pra nós, não é nenhum problema viver essa rotina, né? Por quê? Porque a gente já casou sabendo que ia ser assim. E isso é muito bom pra nós, não é algo ruim. Então, a gente já se organiza no início do casamento. Foi meio difícil pra eu conciliar o ministério, um trabalho, uma cidade nova. E a minha casa, né? Que é uma rotina totalmente diferente. Por mais que você ajude em casa, quando você tem a sua casa, a vida é diferente. Mas o que eu quero dizer com isso? Que hoje, né, como eu já fazia aquilo pro Senhor antes, aquilo já virou um hábito na minha vida. Hoje, casada, esse hábito não se perdeu, né? Meu marido me acompanha e eu acompanho ele. A gente vive isso junto. Você tem que ter na sua cabeça, na sua mente, que Deus não vai dar uma pessoa pra você só simplesmente por dar, sabe? Mas para que vocês vivam pra glória de Deus, né? Para que vocês vivam anunciando o reino de Deus. Hoje, o que a gente mais carece são de famílias que sejam um exemplo para nossa sociedade, né? A palavra de Deus diz que Deus não responde muitas das nossas orações, não nos dá muitas vezes aquilo que nós pedimos, porque a gente pede para os nossos próprios deleites. E eu me lembro que antes de eu namorar com o Felipe, eu orava e eu dizia: Deus, eu faço a tua obra, e o Senhor sabe que eu quero constituir família, mas o Senhor sabe que eu não quero ter uma família só para ter, ou porque as pessoas me cobram disso. Mas eu quero ter uma família para a glória do teu nome, uma família que possa ser um exemplo, uma família que possa propagar o teu nome nessa terra. E eu, quando comecei a namorar com o Felipe, eu afirmava isso pra Deus. Eu dizia: Senhor, se eu for me casar com o Felipe, eu quero que seja pra glória do teu nome. Senhor, aí quando eu noivei, eu dizia a mesma coisa. Senhor, se eu for casar, e depois do casamento, a gente continua orando, a gente continua dizendo isso. Outra coisa, nada que vem de Deus te afasta dele. Então, tome muito cuidado com isso. Ele não é cristão, mas ele é uma boa pessoa, sabe? Ele gosta de mim, ele vai vir para Jesus por minha causa. Toma muito cuidado com esse tipo de coisa, porque Deus não dá nada pela metade para ninguém, sabe? Se aquela pessoa for de Deus para ti, já vai vir não pronta no sentido de ela estar 100% e que ela vai ter zero defeitos, porque isso não existe, tá? Mas ela vai vir já caminhando e trilhando no mesmo nível, sabe, de caminhada que você tá, na mesma intensidade de busca com Deus, vai te respeitar, principalmente você menina, assim, ó. Se o cara não te respeita, se ele não respeita o relacionamento, a fase do relacionamento que vocês estão vivendo, de namoro, de noivado, antes do casamento, ele não vai te respeitar depois que ele casar. Se ele não consegue controlar os seus impulsos enquanto tá namorando ou noivando com você, quando ele casar, ele não vai controlar os impulsos dele quando ele vê outra mulher, sabe? Eu sempre falo isso pras meninas quando elas vêm conversar comigo sobre relacionamento. Então, sobre relacionamento, né? Eu até tinha dado uma temática lá no Instagram: solteira sim, carente nunca. Não seja uma pessoa carente. Aprenda a curtir esse momento, aprenda a caminhar cada etapa com Deus, a viver cada uma dessas etapas, sabe? Vai curtir esse momento de estar solteiro, de estar solteira. Não curtir fazendo coisa errada, né? Pelo amor de Deus. Vai curtindo no cinema com seus amigos, vai curtir estudando, vai curtir fazendo sua carteira de motorista, guardando dinheiro pra comprar sua casa, já que você quer tanto casar, né? Vamos pensar em ter casa também, comprar um carro, estudar um inglês, fazer alguma coisa pro reino de Deus, evangelizar. E sai de casa, né? Porque às vezes as pessoas também, elas querem encontrar alguém em Deus, mas quer que Deus mande na porta. E não vai ser assim. Vai pra igreja, vai conhecer pessoas. Mas na minha igreja não tem ninguém pra mim. Deus vai mandar, em nome de Jesus, confia nisso. E se Deus não mandar na sua igreja, vai te mandar pra algum lugar um dia e você vai encontrar alguém. Gente, eu morava em Gravataí, o Felipe morava em Estrela. E, tipo, não tinha nenhuma ligação, mas por conta de amigos, de um casal de amigos, né, o Jonatas e a Bárbara, inclusive, se vocês estiverem vendo, Jonatas e Babi, um beijo pra vocês. Eles foram um intermédio, assim, sabe, pra gente se conhecer. Eu e o Felipe nos conhecemos e tivemos uma grande amizade antes de sequer pensarmos em ter um relacionamento, né.
isso é fruto para um outro vídeo, para contar a nossa história, mas eu queria falar isso para você não se desesperar, para você não ser uma pessoa carente, principalmente você, menina, né? Toma muito cuidado com a carência. Aprenda a escolher, sabe? Peça para Deus te mostrar o valor que você tem, quem você realmente é, porque quando você souber o valor que você tem, você não vai se entregar para qualquer um, você vai entender aquilo que Deus tem para você, você vai saber discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus para sua vida. O vídeo já ficou muito longo, mas eu espero que eu possa ter transmitido para vocês aquilo que estava no meu coração de eu falar um pouco sobre isso, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.